boa tarde. Sorteio de carros, brindes, decorações gigantescas. Os grandes shoppings do país investem 200 milhões de reais para aumentar o faturamento com as vendas de Natal. O contraventor Carlinhos Cachoeira será transferido de presídio. Ele voltou ontem para a cadeia depois de ser condenado a 39 anos de prisão. Preso o policial que jogou gasolina e ateou fogo num rapaz em São Paulo. O Rio Grande, de onde é retirada a água que abastece grandes usinas de energia, está secando. A estiagem esvazia as represas no Sudeste. Antes, só era possível passar por aqui de barco, mas hoje dá para a gente andar de carro no trecho onde era o fundo da represa. Está fora do ar o programa de rádio da Austrália que passou um trote na enfermeira que cuidava da duquesa Kate Middleton. 2 jornalistas fingiram ser a Rainha Elizabeth e o Príncipe Charles e convenceram a enfermeira a divulgar detalhes sobre a internação de Kate. 2 dias depois, a enfermeira se matou, diz a polícia britânica. O Festival Promessas deve atrair 100 mil fãs em São Paulo para assistir a shows de música gospel. A grande atração do Natal nos Estados Unidos está nas vitrines de Nova York. As filas para admirar as decorações já são uma tradição na cidade. Algumas lojas são tão disputadas que os comerciantes, olha só, usam correntes para organizar a fila. E que tal fazer trufas de chocolate com recheio de panetone para este Natal? Agora no Jornal Hoje. Os shoppings de todo o Brasil investiram mais de 200 milhões de reais na decoração de Natal e nas promoções. Tudo para atrair o consumidor e aumentar as vendas em até 20%. Quem gasta R$ 450 e é sortudo pode ganhar carros de luxo e viagens. Um carro? Fantástico, uma viagem maravilhosa. Nesse shopping na Zona Sul de São Paulo, o investimento na campanha de Natal foi de R$ 2.700.000 em decoração e em promoções. Então o cliente vai ganhar um carro e mais uma viagem para Nova York, Londres, Cidade do Cabo ou Sydney. As lojas já começaram a funcionar até mais tarde. De segunda a sábado, fecham às 11 da noite. Falta de tempo já não é desculpa para não presentear. A família é grande, filhos, esposa, essa aí não tem jeito, mães. Para muita gente, as luzes, o clima de Natal fazem dessa época mais bonita do ano. Para quem trabalha no comércio, definitivamente esse é o melhor momento. Só que a concorrência é grande. Apenas aqui em São Paulo são mais de 50 shoppings, 450 em todo o Brasil, sem contar as lojas de rua. Haja capricho e criatividade para despertar o Papai Noel que existe dentro de cada consumidor. A proposta dos lojistas é a seguinte: gaste R$ 600, concorra a carros de luxo e leve de presente uma moringa de água. Muita gente comprou a ideia. E os presentes? Já se foram 600. Já se foram. Foram muito mais, né? Porque, olha, já deu 3 moringas. Nos outros meses do ano, o shopping recebe em média 70 mil visitantes por dia. Em dezembro, são 90 mil. Prefiro sempre fazer umas 2, 3 semanas antes. A lista é longa de presenteado? Não é muito longa. Eu já estou quase no finzinho dela já. Quem faz compras nesse outro shopping também é premiado. Gastou R$ 250, ganhou um panetone. Você gastou quanto aí hoje? 500. 2 panetones? Ganhei 2 panetones. Vai levar os panetones para quem? Meus pais. E também participa do sorteio de um carro. Quantos panetones já foram embora nessa troca? Nessa troca já foram mais de 4 mil panetones. Nós estamos com 10 dias de promoção. O clima é de consumismo, mas também de solidariedade. Os enfeites dessa árvore são os nomes de crianças de uma instituição de caridade. Clientes e lojistas generosos podem escolher uma e mandar um presente. Todas as 120 crianças já ganharam um Papai Noel. E as vendas pela internet também devem crescer neste Natal. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa é de receber 11 milhões de pedidos, um crescimento de quase 30% nas vendas. Em São Paulo, um policial militar ateou fogo num rapaz que estava de moto e havia parado para conseguir gasolina. A vítima ficou com 40% do corpo queimado e o PM foi preso imediatamente pelos próprios colegas.
Os braços do soldado da PM, Marcelo Pene Ribeiro, ficaram queimados. Segundo a polícia, durante uma abordagem, ele jogou gasolina em 2 rapazes que estavam nesta moto, na periferia da Zona Sul, e ateou fogo em um deles. A moto parou porque ficou sem gasolina e um casal se ofereceu para ajudar. Em seguida, o soldado e mais 3 policiais pararam e fizeram uma abordagem. E eles ficavam o tempo todo fazendo perguntas sobre o quê? Ele queria a arma, falou para arrumar a arma, cheio de tatuagem aí, de ladrão, você não tem uma arma? Eu falei, não tenho. O casal voltou com o combustível e foi embora. O PM jogou a gasolina nos 2 rapazes e, em seguida, acendeu um cigarro. Washington Ramalho da Silva, de 19 anos, começou a pegar fogo na calçada. O amigo dele, William Gonçalves da Silva, de 22 anos, escapou porque saiu correndo. Jogou a gasolina na minha cabeça, jogou na cabeça do moleque. Ele ficou brincando com o isqueiro e com o fósforo. Eu só vi na hora que ele... Foi o barulho do fósforo, do isqueiro e o moleque, bum, no fogo. Eu fui e saí correndo. E eles mandou parar, eu fui e saí correndo. O soldado foi preso pelos próprios colegas que o acompanhavam na ocorrência. É uma atitude isolada do soldado Pene, uma atitude que os próprios companheiros não concordaram, inclusive ela deu a voz de prisão para ele imediatamente. Existe um casal que presenciou os fatos e esse casal está sendo procurado para prestar esclarecimentos. O soldado Marcelo Pene Ribeiro tem 33 anos e está há 2 na Polícia Militar. Ele será autuado pelos crimes de tortura e tentativa de homicídio e depois ficará preso em um presídio militar. O policial Marcelo Pene Ribeiro não tem advogado e, em depoimento, segundo a polícia, ele assumiu que jogou gasolina nos rapazes, mas disse que derrubou o cigarro por acidente. Mais um policial militar das UPPs do Complexo do Alemão foi morto no Rio e é o 2º PM assassinado em 3 dias. O sargento Alexandre Henriques Barbosa foi baleado dentro deste carro ontem à noite em Higienópolis, perto do Complexo do Alemão. Ele estava à paisana. A polícia militar afirma que foi uma tentativa de assalto, mas a polícia civil investiga se houve represália do tráfico, já que o PM havia participado de um confronto em que 2 bandidos morreram. Na madrugada de quarta-feira, outro policial do Alemão foi baleado e morto, depois de uma troca de tiros. O bicheiro Carlinhos Cachoeira voltou a ser preso em Goiânia depois de ser condenado a 39 anos de prisão. Carlos Cachoeira passou a noite numa sala no prédio da Polícia Federal em Goiânia. A mulher do bicheiro, Andressa Mendonça, pôde ir apenas até a portaria entregar roupas e remédios. Os 2 tinham marcado o casamento para este mês. Cachoeira e outras 7 pessoas foram condenadas pelo juiz federal Alderico Rocha Santos no processo sobre a Operação Monte Carlo, que investigou a máfia dos jogos de azar. Cachoeira pegou a pena mais alta, 39 anos e 8 meses de prisão por corrupção, formação de quadrilha, violação de sigilo e peculato, que é quando se tira proveito do dinheiro público. Ele também foi condenado a pagar uma multa de cerca de 3.600.000 reais. O juiz informou que solicitou que Cachoeira fique num presídio aqui do estado. O local escolhido é o Núcleo de Custódia, um presídio de segurança máxima a 20 quilômetros daqui da Polícia Federal. Cachoeira deve ficar sozinho numa cela ou no máximo com outros 2 presos. Ainda segundo o juiz, a Polícia Federal pediu um prazo maior para a transferência porque o número de agentes de plantão é reduzido no fim de semana. Os advogados do bicheiro ainda podem recorrer da decisão, mas informaram que primeiro vão analisar a sentença. O juiz federal também estipulou uma fiança de 10 milhões de reais caso Cachoeira queira recorrer em liberdade. O valor, segundo juristas, é um dos maiores já determinados pela Justiça. Há 2 semanas, Cachoeira foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a 5 anos de prisão por fraude em licitação do transporte público de Brasília. Ele foi solto para recorrer em liberdade. Fora da cadeia, chegou a ser internado no hospital com um quadro de estresse. O bicheiro estava em casa ontem, quando voltou a ser preso. O Rio Grande, que divide os estados de São Paulo e Minas Gerais, está secando. E ele é estratégico para a geração de energia no país. Nesta época, os reservatórios já deveriam estar cheios, mas este ano a chuva não foi suficiente para recompor o nível da água nas represas. A placa informa: é proibido nadar. Mas nadar aonde? É até difícil acreditar que toda esta área que a gente está vendo aqui, um dia já foi uma bela represa que atraía turistas de todo o interior de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, a água chegava até aquelas árvores que a gente está vendo ali ao fundo. Na época da cheia, a represa de Guaraci fica assim,
repleta de prainhas e de gente. Mas este ano choveu pouco em Minas Gerais e em São Paulo. O Rio Grande, que fica na divisa entre os dois estados, foi o mais afetado. Os 12 reservatórios construídos ao longo do seu curso, que normalmente geram quase 1/3 da eletricidade consumida no Brasil, estão quase vazios. A usina de Marimbondo está com apenas 10% da capacidade. É o nível mais baixo do país. No ano passado, neste mesmo período, o volume de água era 4 vezes maior. Antes, só era possível passar por aqui de barco, mas hoje dá para a gente andar de carro no trecho onde era o fundo da represa. E para chegar até onde a água está hoje, é preciso percorrer uns 4 quilômetros. Ali ao fundo, a gente vê a água do Rio Grande. Acostumado com a fartura de água e de peixes, o pescador diz que nunca viu o Rio Grande tão vazio. É triste, mas triste mesmo. O lago da usina de Furnas, o maior do país, conhecido como Mar de Minas, também está secando. Na parte paulista do Rio, dezenas de cidades que dependem do turismo estão no prejuízo. O movimento nos hotéis e pousadas despencou. Os barcos estão parados. Água por aqui, só da piscina. Nós temos uma acomodação para aproximadamente 150 pessoas. No momento, nós estamos apenas com 8 que estão trabalhando na usina e que nós estamos hospedando aqui. E o calorão que está fazendo em todo o país pode provocar chuvas fortes agora à tarde em várias regiões. As nuvens já estão se espalhando pelo país por causa do ar quente e úmido que sai da Amazônia. Deve chover forte com raios, ventania e há risco até de granizo entre Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e o Acre. O tempo fica firme nas áreas claras do Rio Grande do Sul e entre Roraima e o norte do Rio de Janeiro. E o calor não dá trégua na capital carioca. A máxima hoje deve chegar aos 40 graus. Todos os sábados, o Jornal Hoje apresenta sugestões de decoração. Hoje vamos mostrar como os materiais mais baratos podem ser usados na confecção de móveis. O ideal seria se a gente mesmo pudesse pôr a mão na massa na hora de decorar a casa, tivesse ideias simples, práticas e baratas e conseguisse um resultado bem legal. Dá para ser assim na casa inteira. Duvida? Olha só. Aqui em cima do sofá, você vai ver que a gente colocou essas prateleiras. Primeiro tem a ideia de colocar prateleiras sobre o sofá ao invés de você colocar os quadros pendurados na parede. Isso vai eliminar todos os furos dos quadros. E no dia que eu quiser mudar esses quadros de lugar ou mudar os objetos que eu coloquei aqui atrás, eu não tenho nenhum problema, não preciso pintar de novo a parede. Essas prateleiras são prateleiras que são vendidas prontas e eu agrupei de 3 em 3. Então você vai ver que elas parecem uma longa prateleira, mas na verdade são 3 prateleiras, né? É a mesma coisa que você fez do lado de cá, que parece um rack. Exatamente. Do lado de cá eu vou ter 4 prateleiras em cima e 4 prateleiras embaixo. Parece um rack feito sob medida, mas na verdade são prateleiras isoladas. Ao invés de você ter um armário, né, de ter gavetas, de ter portas fechadas, você tem os cases. Você simplesmente coloca eles abaixo de uma prateleira e eles são super práticos. Você consegue armazenar um monte de coisa aí dentro. Tem uma mesa de centro, ela foi feita para essa sala, ela só usou esses sarrafos de madeira. Ele é cortado em 4 tamanhos diferentes e parafusado. E do lado de cá a gente tem um sofá feito com chapas de eucalipto, né? E aí ele tem esses futons, que são futons que você compra pronto, e almofadas. Então a gente vai ter aqui o espaço pré-adolescente, a gente fez primeiro toda uma diferenciação de cor, a gente delimitou o piso exatamente da área dele, e aí a gente criou aqui um tablado suspenso, e ele dorme sobre esse tablado. Isso é um deck de madeira? Isso aqui é deck de madeira, a gente construiu com deck e com sarrafos de madeira. Saí desse espaço aqui, estou dentro do espaço da menina. A gente criou uma cama, que é um tablado também de deck. E a gente tem aqui embaixo uma cama de hóspedes, que é ao mesmo tempo um degrau. Para organizar a bagunça nos armários, um monte de caixa colorida. Caixas e gaveteiros. Então a gente... E brincar um pouco realmente com essa coisa de caixas com temas, de caixas com cores. Aqui na cozinha a gente tem uma bancada de concreto e revesti ela com pastilha. Outra coisa que eu acho que é interessante também é a gente pensar que as cozinhas não precisam mais ser revestidas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma cozinha com parede. As tintas hoje em dia são muito boas, né? A gente tem tintas super laváveis, tintas que resistem a mofo e a umidade. E aí eu posso ter só um frontão alto, né? Que é aqui para proteger a região da pia onde a água vai respingar, mas a parede em si pode estar pintada. Isso aqui é uma estante de piso que a gente simplesmente tirou os pezinhos e pendurou na parede.
E a gente colocou aqui um ambiente que ele é multiuso. A gente vai ter a lavanderia, e aí a gente tem aqui uma área para ginástica, onde eu coloquei essas peças aqui, que são peças para isolar um pouco a área de serviço do resto desse espaço. E aqui home office. Isso. Esse home office ele tem uma saída aqui também, que é usar um cavalete de pintura, uma bancada de madeira. E aqui a gente fez uma brincadeira, que é fazer uma estante com caixas de passagem de elétrica, que é uma caixa de metal e que, no caso aqui, a gente pintou ela de 3 cores diferentes. Se fez uma composição brincando com pequenas, grandes e com as 3 cores e com essas luminárias também na parede. Na nossa página na internet você encontra outras ideias interessantes, como uma churrasqueira feita de pallets. A segunda edição do Festival Promessas espera reunir 100 mil fãs de gospel hoje em São Paulo. 6 grandes nomes da música evangélica vão se apresentar. Bateria, guitarra, teclado e tudo junto numa levada cheia de swing. Thales cantou por quase 5 anos com a banda J Quest e também compôs para artistas da MPB. Hoje é uma revelação da música gospel e inclui no repertório tudo que aprendeu lá atrás. De falar de Jesus de uma maneira descolada, simples e rock and roll. Também vão se apresentar no Festival Promessas as cantoras Aline Barros e Cassiane. Os cantores Fernandinho e André Valadão, indicado 2 vezes ao Grammy Latino. E a banda Diante do Trono, que já vendeu mais de 10 milhões de CDs. Uma mistura de ritmos e estilos que faz com que a música evangélica no Brasil tenha várias identidades. A música gospel no Brasil realmente teve um pouco essa inclinação, ela nunca foi um estilo específico. Ela tem representantes de todas as vertentes, rock and roll, sertanejo, hip hop, tem de tudo. Essa variedade toda deve atrair para o Campo de Marte, em São Paulo, 100 mil pessoas. Um público semelhante a um grande festival de rock, por exemplo. É por isso que a estrutura também é gigante, com mais de 1.000 pessoas trabalhando na montagem e segurança. Os artistas vão se apresentar nesse palco, que é enorme, tem mais de 20 metros de uma ponta até a outra e uma iluminação cheia de efeitos. Por exemplo, esses painéis aqui lembram, na verdade, vitrais vivos, porque se mexem o tempo todo. E mesmo quem não estiver aqui pertinho, estiver mais lá no fundo, vai poder acompanhar cada detalhe do que se passa no palco pelos telões instalados aqui e na plateia. E como acontece em qualquer grande festival, os fãs fizeram fila na porta horas antes da abertura dos portões. E para matar o tempo, o negócio é ir aquecendo a garganta. Fácil cair e levantar, escrevem tua história. Os shows começam às 5h30 da tarde no Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo, e são de graça. O Festival Promessas vai fazer parte da programação de fim de ano aqui na Globo e vai ao ar no sábado que vem, dia 15. E você vai conhecer ainda nesta edição um rapaz cego que consegue identificar com precisão a idade, o tipo e as características dos cavalos. Polêmica, 2 jornalistas passam um trote na enfermeira que cuidava da duquesa Kate Middleton e a profissional se mata. E as decorações de Natal nas vitrines de Nova York atraem milhares de turistas, inclusive, claro, os brasileiros. Uma rádio australiana tirou do ar o programa que passou um trote no hospital onde estava internada a duquesa de Cambridge, Kate Middleton. A enfermeira que atendeu o telefone apareceu morta ontem em Londres. Jacinta Saldanha era de origem indiana, tinha 46 anos e 2 filhos. Ela estava de plantão quando 2 apresentadores de uma rádio da Austrália ligaram para o hospital em Londres, se passando pela Rainha Elizabeth e pelo Príncipe Charles. Jacinta acreditou no trote e facilitou a divulgação de detalhes sobre a internação da duquesa Kate Middleton. A história repercutiu muito e, segundo a polícia, a enfermeira se matou.
Hoje, o executivo-chefe da rádio diz que o caso é trágico, mas que o desfecho não poderia ter sido previsto. Ele disse também que os apresentadores não violaram nenhuma lei ao passar o trote. Milhares de pessoas foram às comemorações dos 25 anos de fundação do Hamas, o grupo radical que controla a faixa de Gaza. Um de seus fundadores, Khaled Meshal, estava no exílio há mais de 40 anos e diz que nunca irá reconhecer a existência de Israel. Equipes de resgate continuam os trabalhos de busca nos escombros deixados pelo tufão Bofa, que passou pelas Filipinas na quarta-feira. 459 pessoas morreram e mais de 500 estão desaparecidas. A crônica do Jornal Hoje deste sábado vem dos Estados Unidos e foi inspirada nas decorações maravilhosas das vitrines de Nova York. Nas ruas de Nova York, o Natal parece um conto de fadas. E é isso que atrai gente do mundo inteiro. Paola, da Guatemala, veio com a filha para ver as vitrines. Oh, me encanta. Tudo aqui me encanta, diz ela. Muito feliz de poderlas ver. Os brasileiros chegam em peso. Juliana é guia desta turma animada. A gente, inclusive, faz esses grupos essa época do ano, especialmente para ver a decoração de Natal da cidade, das vitrines. É a primeira vez, né, que eu venho, estou assim, encantada. Eu sou cabeleireira, então só fico olhando os cabelos da... Ver vitrines de Natal é um dos grandes programas de quem visita Nova York e também dos próprios nova-iorquinos nessa época do ano. Algumas lojas são tão disputadas que os comerciantes, olha só, usam correntes para organizar a fila. Eu adorei, é incrível, diz esta nova-iorquina. E bem ao lado, encontramos Mohamed de olho no movimento. Em algum momento, alguém aí vai querer comer alguma coisa ou ficar com sede, diz ele. 7.000 pessoas por hora passam em frente à maior loja de departamentos do mundo no fim de ano. Aqui, as vitrines de Natal são uma tradição que vem desde 1870. O arlequim equilibrista, a mocinha delicada que retira o vestido da caixa, bonecos que arrancam sorrisos e pulinhos das crianças. Todos saíram da cabeça de Paul Ozensky, que faz estas vitrines desde 2004. Ele conta que passa o ano todo planejando os cenários. Em janeiro já temos que ter toda a ideia pronta e em abril já começamos a colocar a mão na massa. Fazer vitrines, diz Paul, é quase como montar uma pequena peça da Broadway. São pelo menos 200 pessoas envolvidas. Temos designers, mecânicos, estilistas, maquiadores, músicos. Paul confessa que gosta de ficar escondido entre a multidão de pessoas que param para ver o trabalho dele. Eu ouço os comentários, fico no meio delas e essa é a minha maior satisfação. E a plateia é grande. E é claro, uma hora todo esse povo vai ter que voltar para casa. Por isso, esta frota de bicicletas táxi, chamadas aqui de pedicabs, estão de prontidão. O motorista, ou seria o ciclista, diz que vale a pena, já que o pessoal paga bem a corrida. E assim, quem se encantou com as luzes das decorações, pode encerrar a noite em grande estilo, cercado por elas. Lindo, né? Essas crônicas dos nossos correspondentes mostram lugares, histórias e personagens curiosos em grandes cidades do mundo inteiro. E todas essas reportagens estão lá na nossa página na internet. Dá uma passadinha lá, se divirta. E você vai ver a seguir câmeras de segurança flagram a explosão de um caixa eletrônico no Paraná. Um rapaz cego é disputado pelos fazendeiros no Espírito Santo para avaliar cavalos. Ele consegue identificar a idade, os problemas e as qualidades do animal. E nós vamos mostrar como preparar trufas de chocolate recheadas com panetone para este Natal. A gente volta já. A polícia divulgou imagens de um flagrante da explosão de um caixa eletrônico num supermercado de Cascavel, no Paraná. O assalto foi na madrugada de ontem. 5 bandidos renderam o vigia, 2 entraram na loja e usaram um pé de cabra para arrombar o caixa eletrônico. Em seguida, colocaram dinamite e correram para se proteger. Poucos segundos depois, a imagem mostra a explosão.
Os assaltantes voltam, recolhem o dinheiro e fogem. Segundo a polícia, foram levados cerca de R$200 mil. Você já está pensando no que vai servir no Natal? Olha o que a gente tem para você. Uma receita de trufas de chocolate recheadas com panetone. Os doces são uma tradição na família de Patrícia. Este ano ela resolveu inovar e nos ensina como fazer a trufa de panetone. Os ingredientes são chocolate branco, creme de leite, panetone, chocolate escuro, margarina. Primeiro misture o creme de leite com o chocolate e leve ao micro-ondas para derreter. Em potência média, 1 minuto é o suficiente. Agora eu vou ver como é que vai estar o ponto do chocolate. Ele já está praticamente derretido, é isso que nós precisamos. Em seguida, esfarele o panetone com as mãos e adicione a mistura. Mexa um pouco até ficar uma massa lisa. Em um prato untado, espalhe dessa forma. É chegada a hora de enrolar as bolinhas de trufa. Primeiro eu vou untar minhas mãos, pegar uma porção da massa de trufa e enrolar como se fossem bolinhas de brigadeiro. A massa já está bem geladinha, pode ser desse tamanho. Essa etapa exige um pouco mais de atenção para quem não tem muita experiência na cozinha. Quando o chocolate, que vai ser usado na cobertura da trufa, passa por um processo de choque térmico. Por que isso, Patrícia? É necessário o resfriamento rápido do chocolate para que o chocolate possa secar. E existe uma outra alternativa? Sim, existe o chocolate fracionado, onde dispensa essa etapa. O próximo passo é banhar as trufas em chocolate derretido. Agora é a hora esperada do banho de chocolate na trufa. Vou colocar uma porção de chocolate na minha mão e vou passar uma a uma, fazendo esculturas nas trufas. A receita pode ser feita também com chocolate escuro. São em média 40 porções e o custo é bem acessível, R$15. Além de ser uma delícia, as trufas são uma boa opção para decorar o ambiente e presentear neste Natal. Os detalhes dessa receita estão lá na nossa página na internet. E sabe a reportagem que eu falei sobre o menino cego que sabe avaliar os cavalos no Espírito Santo? Infelizmente, a gente teve um probleminha com ela e ela não vai poder ser exibida hoje. Mas a matéria é linda e vai ser exibida no Jornal Hoje na semana que vem. O Jornal Hoje fica por aqui, outras informações no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você e um ótimo domingo.